Eu sempre achei que o pessoal aqui da região exagerava nas histórias, sabe? Principalmente quando falavam daquele mangueiro velho que fica lá no fundo da propriedade. Todo mundo dizia para não chegar perto dele depois da meia-noite porque tinha um boi que morreu ali anos atrás e que ainda berrava. Falavam que era um boi possesso, essas coisas assim. Eu ria disso tudo, achava que era conversa de gente velha para assustar os mais novos. Trabalho com gado desde pequeno, então sei muito bem como é o berro de qualquer animal. Boi, vaca, touro, bezerro. Conheço todos os tipos de som que eles fazem quando estão com dor, com medo, no cio ou qualquer coisa assim. E nunca vi nada de sobrenatural nisso tudo. Então, quando o pessoal falava dessa história do mangueiro, eu sempre mudava de assunto porque achava perda de tempo. Meu pai mesmo dizia que era bobagem, que boi morto não faz barulho, e eu concordava com ele. O mangueiro em questão fica numa parte meio isolada da fazenda, perto de onde fazia divisa com a propriedade do vizinho. É uma árvore bem velha, dessas que tem tronco grosso e copa grande, que dá uma sombra boa durante o dia. O gado costumava se abrigar ali quando o sol estava muito forte. Então era um lugar que eu passava bastante durante o trabalho. E nunca tinha visto nada de estranho por lá. Só uma árvore normal mesmo. A história que o pessoal contava é que, uns 5 anos atrás, um boi tinha ficado preso ali durante uma tempestade muito forte. Diziam que um raio caiu bem perto e o bicho morreu de susto. Ou que foi atingido pela descarga elétrica. As versões mudavam dependendo de quem contava. O que todos falavam igual é que desde então, sempre à meia-noite, dava para ouvir o berro do boi ecoando pela pastagem. Até que numa sexta-feira eu estava vindo tarde da cidade porque tinha levado uns bois para o frigorífico. Tinha sido um dia corrido, com muito trânsito na estrada. E quando finalmente consegui sair de lá, já estava anoitecendo. Era umas 11 e pouco da noite, e eu estava montado no meu cavalo, voltando para casa pela estrada de terra que passa bem perto daquele mangueiro. O cavalo estava tranquilo, andando no passo normal dele, e eu até estava pensando em outras coisas quando deu meia-noite certinho no meu celular. Foi aí que aconteceu uma coisa que até hoje me deixa sem dormir direito. Saiu um berro de perto daquele mangueiro, que não era igual a nada que eu já tinha ouvido na vida. Era muito grosso, igual berro de boi mesmo, mas tinha uma coisa estranha ali dentro. Parecia que tinha voz de gente misturada, como se fosse alguém tentando imitar o som de um animal, mas não conseguindo esconder que era humano. Era um som que arrepiava, que mexia com alguma coisa lá no fundo da alma. O som era meio rouco, meio forçado, e durou uns 10 segundos que pareceram uma eternidade. Meu cavalo empinou na hora, quase me derrubou. Ele começou a tremer e suar frio, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer. E não era só ele, não. Todos os bois que estavam na pastagem próxima começaram a correr feito doidos. Quebraram a cerca de arame e saíram disparados para o outro lado. Era como se tivessem visto ou sentido alguma coisa que os deixou apavorados. Eu consegui acalmar o cavalo depois de uns minutos, mas ele não queria passar perto daquele lugar de jeito nenhum. Toda vez que eu tentava direcionar ele para a estrada normal, ele empacava e ficava bufando, com as orelhas para trás. Tive que dar a volta por outro caminho, coisa de uns 2 quilômetros a mais, passando por uma trilha mais difícil que eu raramente usava. Cheguei em casa todo suado e nervoso, tentando entender o que tinha acontecido. Não consegui dormir direito aquela noite. Ficava pensando naquele som estranho e na reação dos animais. No outro dia de manhã, fui cedo para a pastagem ver como estavam os bois e se a cerca estava muito quebrada. A cerca realmente estava destruída em vários pontos, como se os animais tivessem passado por cima dela com uma força descomunal. Fios de arame esticados, mourões tortos, era um estrago considerável que ia dar trabalho para consertar. Foi quando encontrei uma coisa que me deixou ainda mais assustado.
Um dos bois, um Nelore grande, que era um dos mais fortes do rebanho, estava deitado perto do mangueiro. A princípio, pensei que ele tinha morrido de susto ou alguma coisa assim. Mas quando cheguei mais perto, vi que a coisa era muito pior. O boi estava com os 4 cascos virados ao contrário, como se alguém ou alguma coisa tivesse pegado as patas dele e revirado tudo por dentro. Não tinha ferimento, não tinha sangue, nada. Só os cascos todos virados para o lado errado, como se fosse coisa de outro mundo. Chamei o veterinário na hora, mas ele disse que nunca tinha visto nada parecido. Falou que era fisicamente impossível acontecer uma coisa dessa sem quebrar osso, sem machucar, sem nada. Examinou o animal de todos os lados, fez uns testes, mas não conseguiu explicar como aquilo tinha acontecido. E o pior é que o boi ainda estava vivo quando chegamos lá. Estava respirando, piscando, mas não conseguia se mexer. Era como se só os cascos tivessem sido afetados. O resto do corpo estava normal. O veterinário teve que sacrificar ele porque não tinha o que fazer. Desde aquela sexta-feira, eu nunca mais passei perto daquele mangueiro à noite. E toda vez que alguém fala dessa história, eu não rio mais não. Tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar mesmo. Agora, quando ouço os mais velhos contando essas histórias, eu escuto com respeito, porque aprendi que nem tudo tem explicação lógica. Quando eu era criança, minha avó sempre falava para não olhar pela fresta do galinheiro depois da meia-noite. Se você ver, ela vê você também. Ela dizia sempre com aquela cara séria dela. Eu nunca entendia muito bem o que ela queria dizer com isso, mas também nunca questionava porque minha avó era daquelas pessoas que a gente respeitava sem perguntar muito. Ela tinha aquele jeito de falar que deixava claro que não era brincadeira. A casa da minha avó ficava numa propriedade grande, com bastante criação. Tinha galinha, pato, ganso, porco, algumas vacas leiteiras, essas coisas todas. Era um lugar bonito, cercado de muito verde, com um açude pequeno e várias árvores frutíferas espalhadas pelo terreiro. E o galinheiro ficava meio afastado da casa, lá pro fundo do terreiro, perto de uma cerca que dividia com o pasto. Era uma construção velha, de madeira rústica, com umas frestas entre as tábuas que dava para espiar lá dentro se a pessoa quisesse. Durante o dia, eu sempre brincava por ali. Ajudava a avó a dar comida para os bichos, recolher os ovos, essas coisas. Ela me ensinava como cuidar das galinhas, falava que cada uma tinha seu jeito, que algumas eram mais bravas, outras mais mansas. Eu gostava de observar os pintinhos correndo atrás da galinha-mãe, de ver os galos brigando por território. Era um mundo interessante para uma criança da cidade que não estava acostumada com essas coisas. Mas quando chegava a noite, ela sempre falava para não ir para lá, principalmente depois da meia-noite. Dizia que tinha coisa que aparecia para pegar as galinhas e que era melhor não ver. Falava isso de um jeito que me deixava com medo, mas ao mesmo tempo curioso. Como criança, eu queria saber o que era essa coisa que ela tanto falava. Eu fiquei uns anos acreditando nisso, até que quando fiz uns 12 anos, comecei a achar que era bobagem. Pensava que minha avó estava só tentando me assustar para eu não sair de casa à noite, para não me machucar no escuro ou alguma coisa assim. Naquela idade, a gente começa a questionar essas histórias dos mais velhos, acha que sabe mais que eles. Aí numa noite de sábado, quando eu estava dormindo na casa dela durante as férias escolares, acordei com sede lá pelas 2 da manhã. Fui na cozinha beber água e quando estava voltando para o quarto, olhei pela janela e vi que tinha uma luzinha fraca vinda do galinheiro. Achei estranho porque não tinha lâmpada lá. Então fiquei curioso para saber o que era. Pensei que podia ser alguém tentando roubar as galinhas ou alguma coisa assim. Na região, às vezes, apareciam pessoas mal intencionadas tentando levar os bichos dos outros.
Saí de casa bem devagar, sem fazer barulho para não acordar minha avó. Sabia que se ela me pegasse fora de casa àquela hora, ia ficar brava. Fui caminhando até o galinheiro, pisando na ponta dos pés, evitando os galhos secos que estavam espalhados pelo chão. E quando cheguei perto, vi que a luz estava vindo de dentro mesmo. Era uma luz meio azulada, bem fraca, que fazia uma claridade estranha, diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. As galinhas estavam todas quietas, coisa que achei esquisito, porque normalmente elas fazem barulho quando alguém se aproxima à noite. Sempre que eu chegava perto do galinheiro durante o dia, elas começavam a cacarejar, a bater as asas, a fazer aquela confusão toda. Mas dessa vez estava tudo em silêncio, como se elas estivessem hipnotizadas ou alguma coisa assim. Aí foi quando eu fiz a burrada de olhar pela fresta da madeira. E o que eu vi ali dentro me marcou para sempre. Tinha uma mão, mas não era mão de gente normal, não. Era comprida demais, com dedos finos e longos, e as unhas eram grossas como casca de coqueiro, meio amareladas e encurvadas. A pele parecia meio ressecada, como se fosse de alguém muito velho ou doente. A mão estava pegando uma galinha pelo pescoço, levantando ela devagar, como se estivesse saboreando o momento. O que mais me assustou foi que a galinha não fez barulho nenhum, não cacarejou, não bateu asa, nada. Ficou completamente muda, como se tivesse perdido a voz na hora que aquela mão tocou nela. Era como se alguma coisa tivesse roubado a capacidade dela de fazer som. A mão foi puxando a galinha para algum lugar que eu não conseguia ver pela fresta. E aí a luz foi sumindo aos poucos, como se estivesse sendo apagada devagar. Eu fiquei ali parado, sem conseguir me mexer, só olhando. E aí aconteceu uma coisa que até hoje não consigo explicar. Senti que alguma coisa estava me olhando de volta, lá de dentro do galinheiro. Não vi nada, mas tinha certeza que tinha alguém ou alguma coisa me vendo. Era uma sensação muito forte, como se alguém tivesse encostado uma mão gelada nas minhas costas. Saí correndo para casa e não falei nada para minha avó. No outro dia, quando acordei, percebi que minha voz estava rouca. Pensei que era de ter pegado sereno ou alguma coisa assim, de ter saído de casa no frio da madrugada. Mas a rouquidão foi piorando durante o dia, até que eu perdi a voz completamente. Fiquei 3 dias inteiros sem conseguir falar nada, só fazia gestos para me comunicar. Era desesperador, principalmente para uma criança que gostava de conversar. Minha avó me levou num médico da cidade, mas ele disse que não tinha nada de errado na minha garganta. Examinou tudo, olhou com aqueles aparelhos, mas não encontrou nenhum problema físico. Falou que podia ser estresse ou alguma coisa psicológica, que às vezes acontecia com crianças. No 3º dia, minha voz voltou do nada, como se não tivesse acontecido nada. Quando contei para minha avó o que tinha visto, ela só balançou a cabeça e disse: "Eu avisei para não olhar." Não disse mais nada, mas vi no olho dela que ela sabia exatamente do que eu estava falando. Depois disso, eu nunca mais fui para o galinheiro à noite. E até hoje, quando vejo galinha muito quieta, lembro daquela mão esquisita e daquela sensação terrível de estar sendo observado. A gente tinha um cachorro chamado Rex, que não tinha medo de nada nesse mundo. Era um vira-lata grande, meio pastor alemão com não sei o quê, bravo pra caramba. Esse bicho enfrentava qualquer coisa. Cobra, tatu, até onça pequena ele já tinha espantado daqui. Nunca vi animal mais corajoso que esse cachorro. Quando chegava visita estranha na propriedade, ele já sabia na hora se a pessoa era de confiança ou não. Parecia que tinha um instinto especial para essas coisas. Rex dormia solto no terreiro, tomava conta da propriedade toda. Durante o dia ficava tranquilo, brincava com a gente, acompanhava quando íamos trabalhar com o gado. Ele conhecia cada canto da fazenda, sabia onde tinha buraco na cerca
onde o gado costumava se esconder quando chovia. Era um companheiro mesmo, daqueles que a gente cria carinho e confiança. Mas de noite virava outro bicho. Ficava de orelha em pé, atento a qualquer barulho diferente. Se aparecesse visita estranha ou algum animal selvagem, ele logo dava o alarme. A região aqui tem bastante bicho selvagem ainda. Tem jaguatirica, lobo-guará, até onça às vezes aparece procurando gado. E o Rex nunca deixava passar nada. Várias vezes ele acordou a família de madrugada, latindo para algum bicho que estava se aproximando das criações. Sempre foi um cão de guarda exemplar, nunca falhou no serviço dele. Só que há uns 2 meses atrás, Rex começou a agir de um jeito muito estranho. Toda noite, sempre na mesma hora, ele começava a uivar olhando para o lado dos tocos queimados que ficam na beira do mato. Aqueles tocos estão lá há anos, desde quando o pai queimou uma parte da mata para fazer pasto novo. Na época, foi um trabalho danado limpar aquela área, e sobraram uns tocos grandes que nunca conseguimos tirar completamente. O uivo do Rex não era igual aos outros uivos dele. Quando ele uivava para a lua, ou por algum motivo normal, era um som mais alegre, mais solto. Mas esse uivo era diferente. Era um som mais tristonho, mais longo, como se ele estivesse com muita dor ou vendo alguma coisa que deixava ele desesperado. E ele ficava parado igual uma estátua, só olhando para os tocos, sem piscar, sem se mexer. Durava uns 15 minutos assim, depois ele parava e ia dormir normal. Eu tentei várias vezes ver o que ele estava olhando, mas nunca vi nada diferente. Os tocos estavam lá, pretos e queimados como sempre, alguns cupins subindo e descendo, nada mais. Pensei que podia ser algum bicho que aparecia lá de noite, tipo gambá ou raposa, mas nunca consegui ver nada. Chegava perto dos tocos, olhava com lanterna, não tinha nada de estranho. Só madeira queimada e uns matos crescendo ao redor. A coisa foi piorando com o tempo. Rex começou a emagrecer, parou de comer direito, ficava mais agitado durante o dia. E os uivos foram ficando mais frequentes, não era só uma vez por noite mais. Às vezes ele uivava 2, 3 vezes, sempre olhando para os mesmos tocos. Era como se alguma coisa ali estivesse chamando ele, como se tivesse uma força invisível puxando a atenção dele. Tentei conversar com o veterinário sobre isso, achando que podia ser alguma doença ou problema de comportamento. Ele disse que cachorro às vezes desenvolve manias estranhas, principalmente quando fica mais velho, mas que não parecia ser nada sério. Recomendou uns remédios para acalmar, mas não adiantou nada. O Rex continuava com aquele comportamento estranho. Aí, numa quinta-feira, Rex sumiu. Procuramos ele por toda parte. Chamamos, assoviamos, nada. Pensei que ele tinha saído atrás de alguma cadela ou tinha ido caçar mais longe e se perdido. Mas, no fundo, eu tinha uma sensação ruim, sabe? Porque ele nunca tinha sumido assim. Por mais que saísse para dar uma volta, sempre voltava antes do anoitecer. Era um cão caseiro, apegado à família. Procuramos ele por 2 dias inteiros. Chamamos os vizinhos, perguntamos para o pessoal da cidade se alguém tinha visto, nada. Era como se ele tivesse desaparecido do mapa. A família toda estava preocupada, principalmente as crianças, que eram muito apegadas ao Rex. No sábado de manhã, quando eu estava indo dar ração para os porcos, achei os ossos dele perto da cerca, bem próximo dos tocos queimados. Era ele mesmo. Reconheci pela coleira que ainda estava lá. Uma coleira de couro que tínhamos feito especialmente para ele. Mas tinha uma coisa muito estranha nos ossos. Todos os dentes dele estavam cravados no próprio rabo, como se ele tivesse se mordido para se matar. Isso não faz sentido nenhum, porque cachorro não faz uma coisa dessas. Por mais que esteja com dor ou doente, animal não se mata desse jeito, e os dentes estavam cravados fundo mesmo, como se ele tivesse usado uma força sobre-humana para fazer aquilo. Era uma cena horrível, que me deixou enjoado só de ver.
Depois que encontramos os ossos do Rex, tentamos ter outro cachorro para tomar conta da propriedade. Pegamos um filhote de Rottweiler com um conhecido, um cãozão que prometia ser bravo igual o Rex. Mas o bichinho não durou nem uma semana. Morreu na terceira noite, sem motivo aparente. Estava bem de saúde, comendo normal, brincando durante o dia e de repente apareceu morto de manhã, estirado no mesmo lugar onde tínhamos encontrado os ossos do Rex. Tentamos mais 2 vezes com cachorros diferentes. Um durou 5 dias, outro durou só 2 noites. Sempre a mesma coisa. Bichos sadios que morriam do nada, sem sinais de doença ou ferimento. Levamos no veterinário, mas ele não conseguia explicar o que estava acontecendo. Desde então, nenhum cão sobrevive mais de 3 noites aqui. E eu continuo sem entender o que tem nesses tocos queimados que deixa os animais desse jeito. A plantação de milho aqui de casa sempre foi um lugar meio estranho durante a madrugada. De dia é normal. Tem passarinho cantando, vento balançando as folhas, grilo fazendo barulho quando entardece. Você ouve o som do vento passando entre as fileiras, o barulho dos pássaros procurando grãos, essas coisas normais de uma plantação. Mas quando chega a madrugada, tudo fica quieto demais. Nem grilo, nem vento, nem barulho de bicho nenhum. Só um silêncio esquisito que incomoda qualquer um. Eu achava que era coisa normal de plantação, sabe? Pensava que os animais ficavam mais quietos durante a noite porque é a hora que os predadores saem para caçar. Faz sentido, né? Os bichinhos se escondem para não virarem almoço de coruja, de gato do mato, essas coisas. Mas aos poucos fui percebendo que aquele silêncio não era natural. Era como se alguma coisa fizesse os bichos ficarem mudos, como se tivessem medo de fazer qualquer barulho. O milharal fica numa área meio isolada da propriedade, longe da casa principal. São várias fileiras de milho que se estendem por uns 2 hectares, com uns corredores entre elas para facilitar o trabalho. O milho estava crescendo bem naquela época, já estava alto, uns 2 metros mais ou menos, formando quase um labirinto entre as fileiras. Durante o dia, eu vou lá cuidar da plantação, regar quando precisa, tirar mato, verificar se tem praga, essas coisas que todo agricultor faz. A plantação tinha sido um investimento grande para a família. Tínhamos preparado o solo direito, comprado semente boa, usado adubo de qualidade. Era nossa aposta para ter uma renda extra no final do ano. Então eu cuidava daquele milharal como se fosse um filho. Ia lá todo dia verificar como estava o desenvolvimento, se não tinha aparecido doença ou praga. Mas de noite eu evitava passar por lá. Não porque tivesse medo, mas porque o lugar ficava muito estranho mesmo. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o próprio coração batendo. E tinha uma sensação estranha, como se alguém estivesse sempre observando, escondido entre as fileiras de milho. Era como se tivesse olhos invisíveis me acompanhando. Numa segunda-feira, eu estava voltando tarde para casa porque tinha ficado na cidade resolvendo umas coisas no banco. Tinha ido atrás de um financiamento para ampliar a criação de gado. Essas coisas burocráticas que tomam o dia inteiro. Era umas 2 da manhã quando passei perto do milharal. E aí vi uma coisa que me chamou a atenção. Tinha uma sombra se movendo entre as fileiras, andando rápido, como se estivesse procurando alguma coisa. A princípio pensei que podia ser alguém tentando roubar milho ou algum animal grande que tinha entrado na plantação. Na região, às vezes aparece gente mal intencionada que entra nas propriedades para levar o que não é deles. Parei o carro e peguei a lanterna que sempre levo no porta-luvas. Decidi ir ver o que era, porque se fosse ladrão, eu queria pegar no flagra e dar uma lição. Entrei no milharal bem devagar, tentando não fazer barulho. As folhas do milho faziam um barulho seco quando a gente encostava nelas, então tinha que ter cuidado para não denunciar minha presença. A sombra estava mais ou menos no meio da plantação, se movendo entre as fileiras de um jeito estranho.
Não parecia pessoa andando normal. Era mais como se estivesse deslizando pelo chão, sem fazer barulho de passo. Fui me aproximando, mas toda vez que eu chegava perto, a sombra parecia se mover para outro lugar. Era como se ela soubesse que eu estava vindo e ficasse sempre uma distância segura de mim. Isso durou uns 15 minutos, eu indo atrás e ela sempre escapando. Era frustrante, porque eu conseguia ver que tinha alguma coisa ali, mas nunca conseguia chegar perto o suficiente para ver o que era. O milho estava tão alto que limitava muito a visão. Eu conseguia ver só alguns metros à frente, e a sombra aproveitava isso para se esconder. Era como se estivesse brincando comigo, me levando de um lado para o outro da plantação, sem nunca se deixar ver direito. Aí, em uma das vezes que acendi a lanterna, vi uma coisa que me deixou gelado. Tinha um espantalho jogado no chão, bem na minha frente. Mas o espantalho estava com olhos de vidro, daqueles de boneca, e eles estavam virados para mim como se estivessem me olhando. Era uma visão perturbadora, principalmente no meio da madrugada. O problema é que eu nunca coloquei espantalho naquele milharal. Nunca precisei, porque os pássaros não davam muito trabalho ali. E mesmo se tivesse colocado, não colocaria olhos de vidro numa coisa dessas. É muito estranho, muito assustador. Quem faz um espantalho com olhos de boneca? E como ele tinha aparecido ali, peguei o espantalho e levei embora dali. Era feito de palha e panos velhos, mas os olhos eram mesmo de vidro, azuis, que brilhavam quando a luz da lanterna batia neles. Quando cheguei em casa, joguei ele no lixo e tentei esquecer o que tinha acontecido. Mas não consegui dormir direito. Ficava pensando naquela sombra e naqueles olhos estranhos. No outro dia, quando fui verificar a plantação, encontrei uma coisa ainda mais estranha. Todos os pés de milho estavam virados para o lado contrário do sol. Isso é impossível, porque milho sempre cresce na direção da luz solar. É uma coisa natural da planta. Ela sempre busca o sol. Mas todos os pés estavam virados para o lado oeste, onde o sol se põe, em vez de ficarem virados para o lado leste, onde ele nasce. Chamei um engenheiro agrônomo para dar uma olhada, mas ele disse que nunca tinha visto nada igual. Falou que não tinha explicação científica para uma plantação inteira ficar virada para o lado errado do sol. Sugeriu que podia ser alguma doença ou problema no solo, mas não conseguiu identificar nada específico. Desde então, eu não vou mais no milharal de madrugada, e quando passo perto durante o dia, ainda sinto aquela sensação de estar sendo observado. Eu tinha um cavalo chamado Trovão, que era meu companheiro de trabalho há mais de 5 anos. Animal manso, obediente, nunca me deu problema nenhum. Toda manhã eu selava ele e saíamos para dar uma volta na propriedade, verificar as cercas, ver como estava o gado, essas coisas rotineiras de quem trabalha com criação. Era uma parceria que funcionava muito bem. Eu conhecia o jeito dele e ele conhecia o meu. Trovão era um cavalo castanho, meio grande, que eu tinha ganhado de um tio quando ainda era potrinho. Criei ele desde pequeno, então a gente tinha uma confiança mútua muito grande. Ele conhecia todos os cantos da propriedade, sabia onde tinham buracos no chão, onde a cerca estava frouxa, qual era o melhor caminho para cada lugar. Era inteligente, daqueles cavalos que parecem entender o que a gente está pensando. A propriedade é grande, então todo dia tínhamos que percorrer uma boa distância para verificar tudo. Íamos até os pastos mais distantes, onde ficava o gado reprodutor, depois passávamos pela área onde tinham as vacas com bezerro, verificávamos os bebedouros, as cercas, essas coisas. Era um trabalho que levava quase o dia inteiro, mas eu gostava porque ficava ao ar livre, em contato com a natureza. Trovão era conhecido na região pela docilidade. Até criança montava nele sem problema, porque ele era muito calmo e paciente. Outros cavalos empinavam, davam coice, mas ele não.
Era um animal de confiança total, que nunca me deu susto ou momento de tensão. Por isso mesmo, quando comecei a notar mudanças no comportamento dele, achei estranho. Na terça-feira passada, quando fui buscar ele na pastagem de manhã cedo, vi que tinha alguma coisa errada. Trovão estava parado debaixo de uma árvore, meio cabisbaixo, sem vontade de se mexer. Quando me aproximei, vi que ele tinha um corte grande no lombo, bem no meio das costas. Era um corte feio que atravessava quase toda a largura das costas dele. O corte era estranho. Parecia que alguém tinha passado uma lâmina bem afiada de um lado para o outro. Mas o mais esquisito é que não estava sangrando. Em vez de sangue, saía um líquido preto e espesso com cheiro de ferro velho, sabe? Um cheiro ruim que grudava na roupa e não saía fácil. Era como se fosse sangue que tinha apodrecido ou alguma coisa assim. A princípio pensei que ele tinha se machucado na cerca de arame farpado ou em algum galho pontiagudo durante a noite. Essas coisas acontecem às vezes com animal que fica solto na pastagem. Cavalo às vezes se assusta com alguma coisa e sai correndo, pode se machucar em qualquer obstáculo pelo caminho. Levei ele para perto de casa e lavei o ferimento com água e sabão neutro. Depois passei um remédio cicatrizante que uso para os outros animais. Mas quando estava limpando o corte, vi que as marcas eram muito estranhas. Eram 3 garras paralelas, muito fundas, que atravessavam quase toda a espessura da pele. As marcas eram finas demais para ser de onça, mas profundas demais para ser de gato ou outro felino pequeno. E não tinha pegada de bicho nenhum ao redor do local onde encontrei o trovão. O chão estava normal, sem sinais de luta ou de algum animal grande. Durante o dia, ele ficou meio apático. Comeu pouco, bebeu pouca água. Pensei que era por causa da dor do ferimento. Então deixei ele descansando na sombra, sem trabalhar. O líquido preto continuava saindo, mesmo depois de ter lavado e medicado várias vezes. Era como se o ferimento não cicatrizasse, como se alguma coisa impedisse a cura natural. À noite, decidi dar uma volta a cavalo mesmo assim, porque tinha que verificar umas vacas que estavam para parir lá no fundo da pastagem. Trovão estava um pouco melhor, então achei que não tinha problema. Selei ele com cuidado, evitando mexer muito no ferimento, e saímos quando escureceu, lá pelas 7 da noite. A volta foi normal, encontrei as vacas, vi que uma já tinha parido e estava tudo bem com mãe e bezerro. Era uma noite bonita, com lua cheia, dava para ver bem o caminho. Trovão estava andando normal, não demonstrava dor ou desconforto. Pensei que talvez o ferimento não fosse tão grave quanto parecia. Mas na volta para casa, quando estava passando por uma parte mais isolada da propriedade, Trovão começou a ficar nervoso. Ele começou a tremer, suar e ficava olhando para o chão como se estivesse vendo alguma coisa que eu não via. Era um comportamento totalmente diferente do normal dele. As orelhas ficaram para trás. Ele começou a bufar, sinais de que estava com medo de alguma coisa. Aí, eu ouvi um barulho estranho vindo debaixo da terra. Era como se alguém estivesse arranhando o chão com unhas grandes, fazendo aquele som de arranhar madeira, mas abafado, como se viesse de muito fundo. E senti Trovão tremer ainda mais, como se alguma coisa tivesse tocado no casco dele por baixo da terra. Era uma sensação terrível, como se tivesse alguma coisa viva se mexendo embaixo do chão. O barulho durou uns 5 minutos, e durante todo esse tempo, Trovão ficou tremendo e tentando sair dali. Eu mesmo estava nervoso, porque nunca tinha ouvido um som igual. Era como se tivesse um bicho grande cavando túneis embaixo da terra, arranhando com garras enormes. Saímos de lá no galope, e desde então eu não monto mais à noite. O ferimento do Trovão cicatrizou em alguns dias, mas ficaram as marcas daquelas 3 garras paralelas. E toda vez que passo por aquele lugar durante o dia, lembro daquele som de arranhar e da sensação de que tinha alguma coisa embaixo da gente tentando alcançar os cascos do cavalo. Hoje em dia, quando preciso ir naquela área,
Sempre vou de dia e nunca sozinho. Quando me mudei para essa casinha aqui na propriedade, achei estranho que o vizinho do lado nunca aparecia durante o dia. A casa dele ficava bem próxima da minha, coisa de uns 50 metros, mas por mais que eu ficasse atento, nunca via movimento lá enquanto tinha sol. Pensei que ele trabalhasse em algum lugar distante e voltasse tarde. Sabe como é? Tem gente que sai bem cedo e só chega de noite. A casinha dele era simples, igual à minha, dessas que o patrão constrói para os funcionários que moram na propriedade. Mas a diferença é que as janelas dele sempre estavam fechadas, mesmo nos dias mais quentes. E olha que aqui o calor aperta bem durante o dia, então é meio estranho alguém não abrir nem uma fresta para ventilar. Perguntei para o pessoal daqui sobre ele, e aí que as coisas começaram a ficar mais esquisitas. Todo mundo falava que ele tinha um problema de pele muito sério, que não podia pegar sol de jeito nenhum. Alguns falavam que era alergia, outros diziam que era uma doença rara, mas ninguém sabia direito o que era. O que todo mundo confirmava é que ele só saía depois que escurecia. E realmente, quando chegava umas 6 da tarde, eu começava a ver movimento na casa dele. Luzes acendendo, barulho de porta, essas coisas. Mas nunca conseguia ver ele direito, só vultos passando pelas janelas. E por mais que eu tentasse ficar acordado para observar, sempre acabava dormindo antes de ver ele sair de casa. O que mais me chamava a atenção eram as sextas-feiras. Toda sexta-feira à noite, sempre na mesma hora, começavam uns uivos muito estranhos, vindos da mata que fica atrás das nossas casas. Não eram uivos de cachorro comum, eram mais longos, mais selvagens, como se fosse bicho do mato mesmo. Lobo ou coisa parecida, embora eu saiba que não tem lobo por aqui. E tinha uma coisa muito estranha que acontecia junto com esses uivos. Os cachorros da propriedade, que normalmente latiam para qualquer barulho diferente, ficavam quietos de repente. Era como se alguém tivesse apertado um botão e desligado todos eles ao mesmo tempo. O silêncio era tão grande que dava para ouvir só os uivos vindo da mata. Isso durava umas 2 horas, sempre na mesma sequência. Primeiro os uivos começavam, depois os cachorros paravam de latir, e no final tudo voltava ao normal. Mas os cachorros ficavam meio assustados depois. Se escondiam embaixo das mesas, atrás das árvores, como se tivessem visto alguma coisa que deixou eles com medo. Uma sexta-feira, eu decidi ficar acordado para tentar entender o que estava acontecendo. Fiquei na janela da cozinha, que dava vista para a casa do vizinho e para a mata. Quando deu umas 11 da noite, comecei a ver movimento na casa dele. Uma sombra passou pela janela, depois outra, como se tivesse mais gente lá dentro. 00:30 em ponto, começaram os uivos. E dessa vez eu vi de onde vinham. Saíam da mata, bem atrás da casa do vizinho, como se fossem de lá mesmo. Os cachorros pararam de latir na hora, igual sempre acontecia. Mas dessa vez eu consegui ver uma coisa que me deixou gelado. Vi ele saindo de casa, mas não pela porta da frente. Ele saiu por uma janela dos fundos que eu nem sabia que existia. E a coisa mais estranha é que ele não estava vestido. Estava completamente nu, andando na direção da mata, como se soubesse exatamente onde ir. Fiquei ali parado, sem conseguir acreditar no que estava vendo. O homem entrou na mata e os uivos pararam. Ficou tudo em silêncio por umas 2 horas, até que lá pelas 3 da manhã eu vi ele voltando. Mas voltou num estado que me fez ficar com medo dele. Estava todo arranhado, com marcas vermelhas no peito, nas costas, nos braços. Parecia que tinha brigado com algum bicho ou tinha se esfregado em espinhos. Estava sujo de terra, com folhas grudadas no cabelo, como se tivesse rolado no chão da mata. E andava de um jeito estranho, meio curvado, como se tivesse dor. Quando ele estava chegando perto da casa, aconteceu uma coisa que me marcou para sempre.
Ele olhou diretamente para minha janela, como se soubesse que eu estava ali observando. E aí ele sorriu. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso que mostrava dentes que pareciam não caber direito na boca. Eram grandes demais, pontudos demais, como se fossem dentes de bicho. Ele ficou ali parado, me olhando e sorrindo com aqueles dentes estranhos por uns 5 minutos que pareceram uma eternidade. Depois entrou em casa pela mesma janela dos fundos e tudo voltou ao silêncio. Desde aquela noite, eu não consigo olhar para a casa dele sem lembrar daquele sorriso. E toda sexta-feira, quando começam os uivos, eu fecho todas as janelas e finjo que não estou ouvindo nada. Quando comecei a trabalhar como caseiro nessa fazenda, os donos me trataram muito bem desde o primeiro dia. Era uma família tranquila, pessoas educadas que sempre me respeitaram e pagaram em dia. O trabalho não era pesado, só cuidar dos animais, manter a propriedade em ordem, essas coisas básicas que qualquer caseiro faz. Tinha uma casa pequena, mas confortável para morar, comida garantida, e os patrões eram gente boa mesmo. A família era composta pelo senhor, a senhora e 2 filhas já moças. O senhor cuidava mais da parte administrativa da fazenda, mexia com gado de corte, tinha uns negócios na cidade. A senhora era responsável pela criação de galinhas, porcos, essas coisas menores. A mais nova das filhas sempre foi muito simpática, conversava comigo, perguntava sobre minha família, essas coisas. Era uma menina alegre, que estudava na cidade e sempre vinha cumprimentar quando chegava em casa. Mas a mais velha era completamente diferente. Desde que cheguei aqui, nunca a vi sair do quarto dela. Devia ter uns 20 e poucos anos, mas vivia trancada lá em cima. A família nunca falava muito sobre ela, e quando eu perguntava alguma coisa, sempre mudavam de assunto rapidinho. No começo pensei que ela fosse doente ou alguma coisa assim. Perguntei discretamente para a senhora da casa se a filha estava bem, se precisava de alguma coisa. Ela só disse que a menina estava passando por uma fase difícil e que era melhor deixar ela em paz. Não quis insistir no assunto porque não era da minha conta mesmo. Cada família tem seus problemas, né? E eu estava ali para trabalhar, não para me meter na vida dos outros. O quarto da moça ficava no andar de cima da casa e a janela dava vista para o terreiro onde eu trabalhava durante o dia. Às vezes, eu via a cortina se mexer, como se alguém estivesse espiando, mas nunca consegui ver ela direito. Era só uma sombra atrás da cortina, nada mais. Quando olhava para cima, a cortina parava de se mexer, como se a pessoa tivesse se escondido. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o choro. Toda noite, sem exceção, eu ouvia ela chorando no quarto. Era um choro muito triste, muito desesperado, que durava horas seguidas. Começava sempre depois da meia-noite e só parava quando amanhecia. Um choro que doía de ouvir, sabe? Daqueles que a gente sente que a pessoa está sofrendo muito. Era como se ela tivesse perdido alguém muito importante ou estivesse passando por uma dor muito grande. Durante o dia, eu perguntava para os patrões se estava tudo bem, se a filha precisava de alguma coisa. Eles sempre falavam que era normal, que ela estava se recuperando de uma decepção amorosa ou alguma coisa assim. Falavam para eu não me preocupar, que com o tempo ela ia melhorar. Mas pelos meses que se passaram, não melhorou nada. O choro continuava toda noite, na mesma intensidade. Mas o choro só foi piorando. Ficou mais alto, mais desesperado, como se a dor dela estivesse aumentando em vez de diminuir. E começou a acontecer uma coisa estranha. Mesmo chorando tanto, eu nunca ouvia ela assoar o nariz, nunca ouvia ela soluçar de verdade. Era só aquele som de choro contínuo, sem parar. Não tinha aqueles intervalos normais que acontecem quando alguém está chorando de verdade. Tentei conversar com a filha mais nova sobre isso, mas ela sempre desconversava.
Uma vez, ela disse que a irmã tinha tido um problema muito sério há uns anos, mas que não podia falar sobre o assunto. Falou que era melhor eu fingir que não ouvia nada, que era o jeito que a família lidava com a situação. Uma noite, quando o choro estava muito alto, eu resolvi subir para ver se ela estava bem. Sabia que não devia me meter, mas aquele choro estava me deixando sem dormir há semanas. Achei que podia, pelo menos, perguntar se ela queria que eu chamasse os pais ou se precisava de água, alguma coisa assim. Era difícil ficar indiferente a tanto sofrimento. Subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho. O choro estava vindo do quarto dela mesmo, alto e claro. Quando cheguei na porta, vi que ela estava entreaberta. Bati levinho e perguntei se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa. O choro parou na hora. Ficou tudo em silêncio por uns minutos, e aí ela disse para eu entrar. A voz dela estava normal, como se não tivesse chorado nada. Empurrei a porta devagar e entrei no quarto. O que eu vi ali dentro me deixou assustado pra caramba. A moça estava sentada na cama, me olhando, mas o rosto dela estava completamente seco. Não tinha rastro de lágrima, não tinha olho vermelho, nada que indicasse que ela tinha chorado. Mas o pior eram os olhos dela. Estavam fundos, muito fundos, como se tivessem afundado para dentro da cabeça. E ao redor dos olhos tinha umas marcas escuras, como se fosse olheira, mas muito mais profunda. Ela me olhou com aqueles olhos estranhos e disse uma coisa que até hoje me arrepia. Eu não posso mais chorar. Ele bebeu tudo. Falou isso com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A voz dela estava rouca, como se não tivesse usado por muito tempo. Perguntei quem era ele, mas ela só balançou a cabeça e pediu para eu sair do quarto. Disse que estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar. Mas a voz dela estava diferente, mais rouca, como se a garganta estivesse seca há muito tempo. E os olhos continuavam me olhando de um jeito que me deixava desconfortável. Desci as escadas confuso, sem entender nada do que tinha acontecido. Como ela podia chorar tanto se não conseguia produzir lágrimas? E quem era esse ele que tinha bebido tudo? Tentei conversar com os patrões no outro dia, mas eles mudaram de assunto rapidinho. A filha mais nova também evitou falar comigo depois disso. O choro continuou todas as noites, mas agora eu sabia que era impossível. Sabia que ela não estava chorando de verdade, porque ela mesma tinha dito que não podia mais chorar. Mas então, o que era aquele som? De onde vinha? Era como se fosse um eco de choro, alguma coisa que tinha ficado grudada naquele quarto. Desde aquela noite, eu evito mulher que chora demais, ou de menos, porque aprendi que às vezes o choro não vem de onde a gente pensa que vem, e que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar, mesmo quando vê com os próprios olhos. Meu tio sempre foi meio esquisito, mas quando ele veio morar com a gente, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Ele tinha perdido o emprego na cidade e meu pai ofereceu para ele ficar aqui na propriedade por um tempo, até conseguir se reorganizar. A gente arrumou um quartinho para ele nos fundos da casa, bem simples, mas que dava para ele ficar tranquilo. Era um cômodo pequeno, com uma cama, um guarda-roupa velho e uma mesinha de cabeceira. Meu tio tinha uns 40 anos na época, era irmão mais novo do meu pai e sempre teve dificuldade para manter emprego. Não porque fosse preguiçoso, mas porque tinha uns hábitos estranhos que incomodavam os colegas de trabalho. Falavam que ele era meio antissocial, que preferia ficar sozinho, essas coisas. Meu pai sempre teve pena dele e tentava ajudar quando podia. Desde o primeiro dia, ele começou com uma mania muito estranha. Toda noite, antes de dormir, ele trancava a porta do quarto por dentro. Não era só fechar, não. Era trancar mesmo, com a chave. E de manhã, quando a gente acordava, ele já estava no terreiro tomando café, fumando um cigarro, como se nada tivesse acontecido. Era sempre a mesma rotina.
Acordava antes de todo mundo, fazia café, sentava no banquinho do lado de fora e ficava fumando. No começo achei que ele estava saindo muito cedo e esquecendo de destrancar a porta, sabe? Pensei que ele acordava, saía e por distração deixava a porta trancada por dentro. Mas quando fui verificar, a porta continuava trancada. A chave estava do lado de dentro e não tinha como ele ter saído por ali. Tentei abrir várias vezes, mesmo sabendo que estava sendo intrometido, mas não conseguia. Perguntei para ele como fazia para sair do quarto e ele sempre dava uma risada e falava que eu estava imaginando coisas. Dizia que a porta não estava trancada, que eu estava vendo coisa. Mas eu tinha certeza do que estava vendo. Tinha tentado abrir a porta várias vezes e ela não abria mesmo. Até meu pai tentou uma vez e confirmou que estava trancada por dentro. Aí comecei a prestar mais atenção nas janelas do quarto dele. Eram 2 janelas pequenas que davam para o quintal dos fundos. Mas toda manhã, quando eu ia verificar, elas estavam fechadas por fora. Não tinha como ele ter saído por ali e fechado as janelas do lado de fora. É fisicamente impossível fazer uma coisa dessas. As janelas têm aquelas trancas que só funcionam por dentro. A situação foi ficando mais estranha quando comecei a encontrar pegadas estranhas no chão. Eram pegadas de barro que saíam do quarto dele e iam até o quintal. Mas as pegadas não eram de sapato ou de pé descalço. Pareciam pegadas de animal, com marcas de garras bem definidas na terra. Não eram pegadas de cachorro nem de gato. Eram diferentes, maiores e mais estranhas. As pegadas eram grandes, maiores que pé de gente, e tinham 4 dedos com garras compridas. Eram fundas também, como se o que tivesse feito elas fosse muito pesado. E sempre seguiam o mesmo caminho. Saíam de debaixo da porta do quarto, atravessavam a casa e iam até o quintal dos fundos. Era sempre o mesmo trajeto, como se fosse uma rotina. Tentei conversar com meu pai sobre isso, mas ele disse que eu estava exagerando. Falou que provavelmente era pegada de algum cachorro que entrava em casa durante a noite ou de algum outro animal. Mas eu sabia que não era isso. As pegadas começavam exatamente debaixo da porta do quarto do meu tio, e nenhum cachorro tinha pata daquele tamanho. Uma noite, resolvi ficar acordado para tentar entender o que estava acontecendo. Fiquei na sala, fingindo que estava assistindo televisão, mas na verdade estava de olho no corredor que levava para o quarto dele. Ouvi ele trancar a porta, como sempre fazia, e depois tudo ficou quieto. Desliguei a televisão e fiquei só observando, tentando não fazer barulho. Lá pelas 2 da manhã, comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo do quarto dele. Era como se tivesse alguém se mexendo, mas de um jeito muito esquisito. Eram sons de coisa pesada sendo arrastada pelo chão, misturado com uns estalos, como se fossem ossos quebrando. Era um barulho que me dava arrepios, muito diferente de qualquer som normal. Os barulhos duraram uns 15 minutos e depois tudo ficou em silêncio de novo. Esperei mais um pouco e fui verificar a porta. Continuava trancada por dentro, mas agora eu podia sentir um cheiro estranho vindo de lá. Era um cheiro de terra molhada, misturado com alguma coisa que eu não conseguia identificar. Um cheiro meio animal, como se tivesse bicho dentro do quarto. Na manhã seguinte, meu tio estava no terreiro como sempre, fumando e tomando café. Mas tinha uma coisa diferente nele. Estava mais sujo que o normal, com terra grudada na roupa e no cabelo. E quando ele falou comigo, a voz estava mais rouca, mais grossa que o normal. Os olhos dele também estavam diferentes, mais amarelados, como se fossem olhos de bicho. Perguntei se ele estava bem, se tinha dormido direito. Ele só deu aquela risada estranha dele e disse que tinha tido uma noite muito boa. Mas os olhos dele estavam diferentes, mais amarelados, como se fossem olhos de bicho. E tinha arranhões nos braços, como se tivesse brigado com alguma coisa durante a noite.
Tentei conversar com minha mãe sobre isso, mas ela disse que eu estava imaginando coisas. Falou que meu tio sempre foi estranho, mas que era gente boa e que eu não devia ficar criando problema. Disse que talvez ele tivesse alguma doença que fazia ele agir assim, mas que não era da nossa conta. Desde então, eu evito ficar sozinho com meu tio. E toda manhã, quando vejo as pegadas de barro no chão, finjo que não vi nada. Porque tem coisas que é melhor a gente não tentar entender. E às vezes, quando acordo de madrugada, ainda ouço aqueles barulhos estranhos vindo do quarto dele. Na fazenda onde eu cresci, tinha uma mulher que trabalhava como lavadeira há muitos anos. Ela era uma pessoa muito reservada, não falava muito com ninguém, só fazia o serviço dela e ia embora. O pessoal dizia que ela tinha perdido os filhos pequenos afogados no rio alguns anos atrás, e que desde então ela ficou meio estranha, meio isolada do mundo. Era uma história triste que todo mundo conhecia, mas ninguém gostava de comentar muito. Ela morava numa casinha simples, perto do rio, no final da propriedade. Era um lugar meio afastado da casa principal, mas conveniente para o trabalho dela, porque ficava bem perto da água. Todo dia ela vinha, pegava a roupa suja, levava para o rio, lavava tudo e estendia no varal que ficava entre a casa dela e a margem. Era uma rotina que ela seguia há anos, sempre com a mesma dedicação. A casinha dela era bem pequena, dessas construções antigas de madeira, com telhado de zinco e uma varanda pequena na frente. Tinha um quintal com algumas plantas, umas galinhas soltas e o varal onde ela estendia as roupas. Era um lugar simples, mas organizado, que mostrava que ela cuidava bem das coisas dela. Durante o dia, o trabalho dela era normal. Lavava, torcia, estendia, dobrava, essas coisas que toda lavadeira faz. Ela era muito caprichosa, deixava as roupas bem limpas e bem passadas. Minha mãe sempre elogiava o serviço dela, dizia que nunca tinha visto lavadeira mais cuidadosa. Mas o que começou a chamar a atenção foi que, mesmo depois de terminar o serviço, ela continuava indo para o varal durante a madrugada. E sempre levava lençóis brancos, mesmo quando não tinha lençol para lavar. Quem me contou isso primeiro foi minha mãe, que às vezes acordava de madrugada e olhava pela janela. Ela via a lavadeira lá no varal, estendendo lençóis brancos mesmo sem ter luz. Era sempre na madrugada, nunca durante o dia. E sempre lençóis brancos, nunca roupa colorida ou de outro tipo. Minha mãe achava isso estranho, mas pensava que talvez ela estivesse lavando roupa de outras pessoas, sei lá. Minha mãe achou estranho, porque não fazia sentido estender roupa no escuro. Como ela ia ver se estava bem estendido? Como ia saber se estava limpo? E de onde vinham tantos lençóis brancos para lavar? A casa da lavadeira era pequena, não tinha como ter tanta roupa assim. Além disso, quem tinha lençol branco na região? A maioria das pessoas usava lençol colorido ou estampado. Comecei a prestar atenção nisso também. E realmente, sempre que eu acordava de madrugada, via uma luzinha fraca vindo da direção do varal. Não era luz de lampião, nem de lanterna. Era uma claridade meio azulada, bem fraca, que mal dava para iluminar os lençóis que ela estava estendendo. Era uma luz estranha, que não parecia vir de nenhuma fonte conhecida. Uma madrugada de sábado, eu acordei com sede e fui na cozinha beber água. Quando olhei pela janela, vi a lavadeira lá no varal, como sempre. Mas dessa vez, resolvi observar melhor o que ela estava fazendo. Peguei um binóculo que meu pai usava para observar o gado e fiquei espiando. Queria entender de onde vinha aquela luz estranha e por que ela fazia aquilo toda noite. O que eu vi me deixou sem entender nada. Ela estava estendendo lençóis no varal, mas os lençóis já estavam molhados antes dela pendurar. E não era molhado de água, não. Era uma coisa mais escura, mais densa, que pingava no chão quando ela levantava os lençóis. Era como se fosse sangue, mas mais grosso, mais escuro.
E tinha outra coisa estranha. Ela não tinha balde, não tinha bacia, não tinha nada que indicasse que ela tinha lavado aqueles lençóis. Ela simplesmente chegava no varal com os lençóis já molhados e ia estendendo um por um, sempre com aquela luz azulada iluminando o trabalho dela. Era como se os lençóis aparecessem do nada, já prontos para serem estendidos. Fiquei observando por uns 20 minutos e aí ela fez uma coisa que me gelou o sangue. Ela parou de estender roupa, ficou parada no meio do varal e olhou diretamente para a janela da minha casa, como se soubesse que eu estava ali observando. Era impossível ela me ver de tão longe e no escuro, mas tinha certeza que ela estava me olhando. E aí ela sorriu. Mas não era um sorriso normal, era um sorriso muito largo, muito estranho. E os olhos dela, mesmo de longe, pareciam completamente pretos. Não tinha branco, não tinha cor, só preto, como se fossem 2 buracos no lugar dos olhos. Era uma visão que me deixou com muito medo. Ela ficou ali parada, sorrindo e me olhando, por uns 5 minutos. Depois voltou a estender os lençóis como se nada tivesse acontecido. Eu larguei o binóculo e voltei para o quarto, sem conseguir dormir mais nada naquela noite. Ficava pensando naqueles olhos pretos e naquele sorriso estranho. No outro dia, fui até o varal para ver se tinha algum rastro do que tinha acontecido. Os lençóis estavam lá, balançando no vento, mas agora eles estavam limpos e brancos como sempre. Não tinha nenhuma mancha, nenhum sinal do líquido escuro que eu tinha visto na madrugada. Era como se tudo tivesse sido um sonho, mas eu sabia que não tinha sonhado. Tentei conversar com minha mãe sobre isso, mas ela disse que eu devia ter sonhado. Falou que não era possível uma coisa dessas, que eu estava imaginando coisas. Mas eu sabia que não tinha sonhado. Lembrava perfeitamente daqueles olhos pretos e daquele sorriso estranho. E toda vez que via a lavadeira durante o dia, lembrava daquela noite e ficava com medo. Desde então, toda vez que acordo de madrugada, evito olhar pela janela. Porque sei que ela continua lá, estendendo lençóis molhados de uma coisa que não é água, sorrindo para quem tem coragem de observar. E até hoje, quando vejo o lençol branco balançando no varal, lembro daquela madrugada e fico com arrepios. Na nossa família, todo mundo sempre evitava visitar o padrinho da minha mãe. Ele morava sozinho numa propriedade pequena, meio isolada, a uns 30 quilômetros daqui. Sempre que alguém falava dele, o assunto mudava rapidinho, como se fosse um tópico que incomodava todo mundo. Era como se tivesse um acordo silencioso de não falar sobre ele. O padrinho da minha mãe era irmão do meu avô, um homem já de idade que nunca tinha se casado. Vivia sozinho naquela propriedade há décadas, cuidando de umas poucas cabeças de gado e algumas galinhas. Era um lugar meio esquecido pelo mundo, no meio do nada, cercado de mata por todos os lados. Raramente alguém ia lá, e ele também não vinha visitar a família. Quando eu era pequeno, sempre perguntava por que a gente nunca ia visitar ele, já que ele era padrinho da minha mãe e tal. Ela sempre dava desculpas, que ele morava longe, que ele não gostava de visitas, que ele estava sempre ocupado. Mas eu sentia que tinha alguma coisa mais por trás dessas desculpas. Via no olho dos adultos que tinha algum segredo que eles não queriam contar. Durante as reuniões de família, quando os adultos conversavam sobre parentes, o nome dele às vezes aparecia, mas sempre em sussurros. E quando percebiam que as crianças estavam ouvindo, mudavam de assunto rapidinho. Era como se tivesse alguma coisa sobre ele que não era apropriada para a criança saber. Quando fiz 10 anos, minha mãe finalmente cedeu e disse que eu podia passar um fim de semana lá. Ela ficou meio relutante, mas acabou concordando porque o padrinho tinha insistido muito. Falou que queria conhecer melhor o afilhado e que seria só 2 dias, nada demais. Minha mãe me fez prometer que eu seria obediente e que não daria trabalho. A viagem até lá foi longa, por estradas de terra cheias de buraco.
A propriedade dele era bem pequena mesmo, só uma casinha simples e um terreiro com algumas galinhas. A casa era velha, dessas construções antigas de madeira, com varanda na frente e telhado de telha. Tinha um cheiro meio estranho, como se ficasse fechada por muito tempo. Ele me recebeu bem, fez comida, conversou comigo, pareceu uma pessoa normal. Durante o dia foi tudo tranquilo. Ele me mostrou os bichos, me ensinou a pescar no açude pequeno que tinha lá, essas coisas que criança gosta. Contou histórias da família, falou sobre quando minha mãe era pequena, coisas interessantes que eu não conhecia. Mas quando chegou a noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Ele me colocou para dormir num quartinho pequeno que ficava bem ao lado do quarto dele. Disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só chamar, que ele ia ouvir porque a parede era fina. O quartinho era bem simples, só uma cama e uma mesinha de cabeceira. Lá pelas 11 da noite, comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo do quarto dele. No começo, pensei que ele estivesse se mexendo na cama, tentando achar uma posição para dormir. Mas os barulhos foram ficando mais estranhos, mais intensos. Não era barulho de alguém se virando na cama, era outra coisa. Era como se ele estivesse rosnando, igual um cachorro bravo. Mas era voz de gente, não de bicho. Um rosnar humano, se é que isso existe. E misturado com o rosnar, tinha uns estalos, como se fossem ossos quebrando ou galhos secos sendo pisoteados. Era um som que me deixava com muito medo. Fiquei com medo e cheguei perto da parede para tentar ouvir melhor. Os barulhos estavam ficando mais altos, mais assustadores. E aí eu fiz uma coisa que não devia ter feito. Olhei pela fresta entre as tábuas da parede. A madeira era velha e tinha alguns espaços entre as tábuas que dava para espiar. O que eu vi do outro lado me marcou para sempre. Ele estava no meio do quarto, curvado no chão igual um bicho. As costas dele estavam arqueadas de um jeito que não parecia natural, como se os ossos tivessem se movido para posições erradas. E ele estava arrancando os próprios cabelos, puxando com força, como se sentisse prazer nisso. O pior era a cara dele. Estava totalmente desfigurada, com a boca muito aberta, mostrando dentes que pareciam maiores que o normal. E os olhos estavam revirados. Só mostrava o branco, como se ele tivesse desmaiado, mas continuasse acordado. Era uma visão horrível que me deixou paralisado de medo. Ele ficou assim por mais ou menos 1 hora, rosnando, se contorcendo, arrancando o cabelo. Eu fiquei paralisado, sem conseguir sair de perto da fresta, mesmo estando apavorado. Era como se alguma coisa me obrigasse a continuar olhando. Queria sair correndo, mas não conseguia me mexer. Depois de um tempo, ele parou de repente. Ficou imóvel no chão por uns minutos e então se levantou devagar, como se nada tivesse acontecido. Alisou o cabelo, ajeitou a roupa e foi se deitar normalmente. Como se aquilo tudo fosse rotina para ele. Era impossível que aquela transformação toda fosse normal. Voltei para a cama tremendo, sem conseguir dormir. Fiquei acordado até amanhecer, com medo de que ele aparecesse no meu quarto ou fizesse alguma coisa comigo. Mas não aconteceu nada mais durante a noite. Só ficava pensando no que tinha visto e tentando entender se tinha sido real ou se estava sonhando. Na manhã seguinte, ele me serviu café com a maior calma do mundo. Conversou normalmente, perguntou se eu tinha dormido bem, se queria mais alguma coisa, mas tinha uma coisa diferente na voz dele. Estava mais grossa, mais rouca, como se a garganta tivesse mudado durante a noite. E tinha uns arranhões no pescoço que não estavam lá no dia anterior. Quando minha mãe veio me buscar, eu não contei nada do que tinha visto. Sabia que ela não ia acreditar e também tinha medo de que fosse verdade. Mas nunca mais quis visitar ele. E sempre que alguém fala do padrinho da minha mãe, eu lembro daquela noite e entendo porque todo mundo evita ir lá.